Iluminados por estas precedentes visões, busquemos agora penetrar ainda mais no íntimo do fenômeno universo, contemplando-o, mais do que em seu transformismo, na sua real essência, na sua mais profunda substância. São João iniciou o seu evangelho com palavras estranhas, refertas de profundas significação e geralmente incompreendidas. Ciência e filosofia, não conseguindo alcançá-las, negligenciam-nas e as resolvem ignorando-lhes a existência. Entretanto, elas contêm a chave do universo. João, ao certo, iluminado por Cristo, as havia compreendido. Procuremos compreendê-las nós também. Que significa verbo? Encontramo-nos em alturas vertiginosas. Tentaremos uma resposta no próximo capítulo. Para alcançá-la necessitamos passar antes por alguns degraus. Partiremos, pois, de nosso concebível, com respeito a nós mesmos. Pelo princípio da unidade do todo, e dos esquemas de tipo único, segundo os quais o universo é construído, princípio já lhes esclarecido, não é absurdo ver, igualmente em nosso minúsculo contingente, os grandes esquemas do ser refletidos escalonadamente, até ao máximo de Deus. Observemos, então, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, e, de como ele age, podemos formar uma ideia aproximada de como também Deus deve agir. Tudo isto nos é repetido pela inscrição encontrada no frontispício do templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo. Afinal, a correspondência entre microcosmo e macrocosmo é conceito que vigora desde a mais remota antiguidade. Como age o homem? Através de que processo, quando, à imagem e semelhança de Deus, constrói alguma coisa? Qualquer realização humana é retirada do íntimo de quem deseja criá-la. Ele a tira de si do pensamento, da sua alma. Cada qual pode observar em si próprio o fenômeno. Há sempre uma primeira fase no processo criador, mesmo nas mais ínfimas realizações humanas, que consiste na formulação mental da ideia abstrata, que depois encontrará a sua concretização na forma. Todos nós sabemos que nada se cria e nada se destrói, mas isto no que se refere à substância eterna e não quanto à forma em que a ideia abstrata vem a se manifestar. Quando a eterna e indestrutível substância é plasmada pelo pensamento de um eu sou em uma dada forma, então temos uma criação que, no sentido relativo como tudo é neste mundo, é criação do nada. Isto em relação ao seu estado anterior, de não existência nessa dada forma, que ainda não nascera como tal. Neste sentido nosso universo foi criado do nada, como anunciou a revelação. Faz-se aqui necessária uma observação para prevenir dúvidas que podem surgir do confronto entre o que acabamos de expor e o que se encontra no capítulo 11, a caminho da sublimação. Ali se esclareceu o valor, sempre com respeito a nós, que pode ter o conceito de criação do nada. Qual foi a verdadeira criação, como ocorreu seu ulterior desmoronamento, que passamos a chamar criação, e de como a verdadeira reconstrução é representada pela atual fase evolutiva. Isto foi dito para que se pudesse compreender como realmente se passaram as coisas. Mas aqui, neste capítulo, voltamos a colocar-nos sob o normal ponto de vista humano, o bíblico do nosso relativo, apenas com o intuito de facilitar a compreensão. Chamamos de criação, no sentido corrente, o que, ao contrário, foi um desmoronamento, denominando-se manifestação que, inversamente, foi uma ocultação. O leitor está apto agora a compreender o verdadeiro significado dessas expressões de uso comum. Podemos, portanto, retomar a psicologia normal, como esta se expressa na concepção bíblica. A presença de Deus Criador nesta criação dada pelo desmoronamento explica-se em virtude de ele ter se mantido sempre como Senhor do sistema, de não tê-lo abandonado na queda e de ter continuado a regê-lo e guiá-lo através de sua imanência nela. Ainda que mesmo através dos espíritos decaídos, a assim chamada criação está sujeita a Deus, que nela está presente em toda parte, como seu Criador.
ocupando-nos aqui de enfocar principalmente o processo criador, passando por alto e sobre a rebelião e a queda, e explicando alhures a gênese do mal e da dor. Observamos agora o processo diretamente em relação àquela que permanece como a sua primeira fonte, Deus. Procuremos agora avizinhar-nos da compreensão da natureza íntima do chamado processo criador, até mesmo no seu caso máximo, em Deus, do qual, embora em comensurável distância, o homem busca imitar a ação, no seio do mesmo sistema e seguindo o mesmo esquema. A matéria-prima da criação, como já explicamos em outra parte e esclarecemos nas páginas seguintes, é uma eterna e indestrutível substância de natureza pensante, isto é, que possui, como atributos fundamentais, a inteligência e o conhecimento. Este é o estado originário de que derivou o universo, da mente de Deus, como qualquer obra humana deriva da mente do homem. Qual é o estado do todo antes da criação? Por todo devemos entender Deus, porque nada pode existir além dele. Talvez fosse melhor criar uma outra palavra, de um significado mais preciso e não como essa, Deus, ligada a significados tradicionais. Mas correríamos, com isto, o risco de nos tornarmos ainda menos compreensíveis. O todo estava, pois, num estado de quietude, o estado em que o homem se encontra antes de empreender qualquer realização. Este é o estado contemplativo, da concepção, sem forma ou expressão ainda, um estado abstrato, feito de puro pensamento. Nele apenas se desenha a ideia-mãe, o esquema ou o modelo da forma, no qual esta poderá depois configurar-se, refletindo-se, desde o primeiro impulso conceptual, em uma infinidade de exemplares. Esta é a primeira fase da Gênese, a conceptual, a que se denomina de concepção. Nesta fase, a criação ainda não nasceu, está somente concebida. Como nascerá ela? Passamos agora para a segunda fase, para o segundo momento do processo criador. Até este ponto, a eterna substância pensante do todo permanente ainda no estado de quietude, imóvel, sem nada ter retirado de si, isto é, sem haver manifestado as suas possibilidades cinéticas, nela jacentes em estado de latência. E uma das qualidades fundamentais inerentes à natureza da eterna substância pensante que constitui o todo, a de poder transformar, passando com isto ao estado atual, as qualidades antes adormentadas, latentes no estado de quietação. Este puro pensamento, existente, não no momento do princípio, mas antes dele, representava o caso máximo do princípio da semente ou germe, esquema segundo o qual continuou depois, continua e continuará a gerar-se o universo após a primeira gênese criadora. Sabemos que este é um sistema ecoante, de repetições de ações e de esquemas. Neste estado de pensamento puro existia, pois, em germe a possibilidade latente de todos os futuros desenvolvimentos quais existiram, existem e existirão. Inicia-se, então, a segunda fase do processo criador. A substância pensante do todo desenvolve no íntimo as suas qualidades cinéticas, retirando-as do estado latente para o atual. Em outros termos, após a fase de concepção abstrata, de formulação espiritual dos esquemas que deverão depois guiar a ação, esta se inicia e, com isto, a ideia, a princípio apenas abstrata, começa a realizar-se, configurando-se na forma. Esta é filha do movimento. Neste ponto poder-se-á melhor compreender a significação de tantas referências que fizemos nos precedentes volumes ao estado cinético do todo. Que outra coisa exprime o verbo em nossa psicologia corrente, senão uma ideia abstrata que se põe em movimento, rumo à sua atuação. Quando dizemos verbo, dizemos ação, que é a segunda fase, a de agir, que presume a primeira, a de idealização. Quando falamos, eu olho, eu falo, eu vou, eu trabalho, executamos a transformação que vai da primeira à segunda fase, passando do estado imóvel da concepção ao cinético da ação.
Este último está ligado ao primeiro como uma sua consequência. Ele é o mesmo ato em um segundo aspecto. Representa um segundo modo de ser, uma transformação em que desenvolve aquilo que antes estava latente, em quietação, pondo-se em movimento. A substância pensante do todo continha já em si estes impulsos, que, uma vez lançados pelo primeiro motor, vemos transmitir-se em nosso mundo, segundo os princípios da dinâmica. Ajudar-nos a compreender o grande fenômeno da criação, observar o que se passa em nossa mente, quando ela desenvolve semelhantes impulsos com sua manifestação, imprimindo-os no mundo exterior, pois que ela não é mais do que um momento da substância pensante do todo, que se isolou em um sistema menor, em um eu sou subordinado, ao máximo eu sou, Deus. Antes de agir todos pensam na ação a executar e este é o primeiro momento, o da construção do esquema diretor, pelo qual se imprimem as formas novos estados cinéticos. Cada forma do ser se reduz a um estado cinético diferente. Deus criou, pois, pela transformação da substância prima pensante, o espírito A, em energia, beta, que representa a fase cinética da ação que expressamos pelos verbos, a fase de querer e por ser em movimento para depois chegar, enfim, à terceira fase do processo, a de matéria, gama, a forma, a criação, obra completada. Neste sentido, podemos dizer que o criado contém e exprime o pensamento de Deus, como podemos dizer que toda a obra humana contém e exprime o pensamento do homem que a realizou. Assim Deus, através do dinamismo beta, por ele mesmo desenvolvido, pôde retirar da fase conceito alfa, a terceira fase conclusiva do processo, a forma na matéria, gama. Neste livre estado cinético da fase energia, concentrou-se nas trajetórias fechadas dos seus átomos constitutivos, podendo assim o primeiro pensamento encontrar a sua expressão. Semelhantemente age o homem quando, por uma ação menos interior, mais de superfície e secundária, modela as coisas apenas na sua estrutura exterior e não na sua íntima substância constitutiva. Medeia naturalmente imensa distância, mas o tipo do esquema criador é o mesmo. Para operar de qualquer maneira, o homem, uma vez concebido o plano, põe-se em condições de executá-lo, dinamiza na ação, passando assim de alfa, o estado espiritual da concepção, para beta, o estado cinético criador. Deste deriva, finalmente, a última fase do processo, o ato completo, resultante dos dois primeiros momentos, a obra concreta que, na forma, exprime a ideia originária. O nosso universo, a criação, representa esta terceira fase. De tudo isto ele conserva traços, sendo guiado pelo pensamento, movido pela energia, constituído pela matéria. E assim também se dá com o nosso próprio organismo, feito de espírito, funções diretivas, depois de um metabolismo em movimento, dinamismo da vida, e, afinal, de um organismo físico, baseado na matéria. E assim como o universo se desenvolveu da sua causa primeira, Deus, assim também o feto, o corpo em todo o homem, desenvolveram-se da causa primeira, motor primeiro de tudo, o espírito. Esta concepção da estrutura do todo e do processo criador encontra confirmação não só na constituição de nosso universo, na natureza do homem e dos seus processos criadores, mas também em algumas das mais recentes teorias científicas, como a do espaço dinâmico, em que se concebe o espaço não como uma extensão geométrica, mas substanciado de uma densidade própria e dotado de uma mobilidade, como um fluido. O homem atribuiu ao espaço, de forma inteiramente arbitrária, os dois atributos de vacuidade e mobilidade, sem saber se eles efetivamente correspondem à realidade física. Há, entretanto, uma única realidade constitutiva do universo físico, o espaço fluido e move o seu movimento. Os movimentos circulares desta substância conformam os sistemas atômicos e astronômicos, de que resulta a matéria.
Os seus movimentos ondulatórios constituem a energia. Assim todos os fenômenos se reduzem a uma mecânica universal, dada pelo movimento do espaço, redutivo deste fenômeno fundamental único e básico de que tudo emana no universo, o estado cinético do ser, em que vimos sempre a gênese de todas as coisas. Eis, pois, um espaço, substância que não é vazio nem inerte, mas por sua natureza é genético da matéria, isto é, possui as qualidades aptas à formação, no seu seio, das condensações ou concentrações de substância que se denominam matéria. Ora, uma das conclusões a que chegamos no fim do volume Problemas do Futuro, é que a própria ciência, penetrando nos recessos mais íntimos da matéria, verificou que ela se dissolve em energia, perdendo-se, por fim, no campo abstrato do pensamento puro. Efetivamente, o elétron, último elemento a que se chegou até hoje na decomposição da matéria, segundo as mais recentes indagações físico-matemáticas, não possui mais nenhum conteúdo físico, representando apenas um feixe de ondas. O último termo da realidade não passa, pois, de uma concentração de energia ondulatória, tanto mais fácil e exatamente localizável, quanto mais diferem entre si as frequências componentes do diminuto feixe de ondas. Eis, pois, que o extremo corpuscular da matéria, o elétron, se desfaz em ondas a substância fundamental, material de construção do edifício das coisas, é um puro campo eletromagnético, desaparecendo toda a ideia de substrato material. Cai, assim, qualquer significado físico real e resta apenas o lógico de representar a probabilidade matemática de que o elétron se encontre, em dado instante, em um determinado ponto do espaço. E se o próprio elétron é hoje concebido como uma concentração de energia, no que então se torna a matéria que dele resulta, se a energia mesma se concebe atualmente como uma abstração matemática, a constante de integração de uma equação diferencial. Tudo isto para demonstrar como a própria ciência tende a reconduzir o material constitutivo do universo físico à sua última realidade, que há de ser uma substância pensante. O universo, com efeito, não é explicável senão reconduzido ao seu termo extremo e entendido este termo como um puro conceito, único capaz de nos exprimir a essência das coisas. Assim a indagação científica percorreu o caminho inverso ao que Deus seguiu para, com a criação, chegar à manifestação do seu pensamento. Desta maneira, a ciência da matéria retornou a Deus e no fundo desta encontrou o seu pensamento animador, isto é, a presença de Deus imanente. Tudo isso corrobora o processo acima exposto da criação e, ademais, nos auxilia a compreender, confirmando-a, a concepção de um espaço, substância por si mesma genética da matéria, concepção que assim se enquadra em um sistema cósmico. Eis, pois, de como pelo físico dinamo-psiquismo, concepção fundamental de a grande síntese, podem ser orientadas, em um plano mais vasto, acessível apenas pela intuição, as últimas conclusões parciais da ciência moderna, que da dispersão analítica são reconduzidas à unidade, em estreito monismo. Podemos, assim, logicamente chegar ao conceito de espaço-substância, derivando do conceito de energia-substância, e este do de pensamento-substância. Temos, pois, uma eterna e indestrutível substância que do estado de puro pensamento, espírito, a alfa, pode passar ao de energia, beta, e deste, finalmente, ao de matéria, gama, involutivamente e ao contrário, evolutivamente, permanecendo ela sempre a substância do todo, o último irredutível elemento da realidade, que só pode ser Deus, centro do ser, princípio e fim de todas as suas transformações. Podemos, assim, compreender como a substância que agora escrevemos com S maiúsculo de sua fase o aspecto de puro pensamento, conceito abstrato, a alfa,
pode mudar-se na sua segunda fase o aspecto de energia, beta, e como desta transformação resulta um espaço cinético, a substância pensamento que se põe em movimento, encaminhando-se para a ação, de que deriva o espaço matéria, fase conclusiva do processo criador. Só assim podemos abranger tudo o que existe, em um só princípio unitário, máxima aspiração instintiva da alma. Somente assim podemos conjugar em um único ciclo os dois antagonistas, espírito e matéria, em oposição apenas porque situados nos dois polos do mesmo sistema. A necessidade de contrapô-los com finalidade evolutiva, na luta pela nossa ascensão, não deve infringir a concepção unitária do todo, e precipitar-se no dualismo de um universo despedaçado, feito de fragmentos. Isto seria satânico. Assim, a substância pensante pode transformar-se em espaço fluidodinâmico, quando, para manifestar-se, a ideia entra no estado cinético da ação, envolvendo da dimensão superconsciência e consciência, a alfa, na de tempo, beta, e, finalmente, na de espaço, gama. Este último deriva da substância pensante, que assumiu a posição cinética, a fim de que depois, no seio do espaço, assim formado, fluidodinâmico, surja a matéria. E não só esta, mas todos os fenômenos que derivam do movimento deste espaço, isto é, deste fundamental estado cinético da substância. Todos eles podem ser, desta maneira, reconduzidos a um fenômeno único, enveredando para o monismo universal de a grande síntese, vindo a reencontrar finalmente, mesmo na ciência, além das infinitas modalidades do contingente, a fundamental unidade do todo. Podem-se, pois, coligar em um único princípio tanto os fenômenos físicos, como os biológicos e psíquicos, porque tudo nasce desse espaço cinético, que não é mais do que o estado cinético da originária substância pensamento, com a criação, posta em movimento na incessante marcha universal do transformismo, essência de todo o fenômeno e de toda existência. Podemos, deste modo, formar uma representação mental da técnica da criação. Podemos compreender como na sua fase de espaço dinâmico, na fase em que a substância se pôs em estado cinético, pode ter se originado qualquer fenômeno, quer como energia, quer como matéria, apenas pela diversa aceleração desse espaço. É sempre o estado cinético que constitui a gênese de qualquer forma na matéria. Assim os sistemas galácticos, planetários ou atômicos, vêm a ser constituídos por campos de espaço fluido dinâmico girando em torno a um centro, isto é, por vórtices de energia, cuja rotação é determinada pelo estado cinético, segundo o esquema universal, pelo qual tudo, em qualquer nível do ser, tanto no espiritual como no dinâmico, roda em torno ao centro, Deus. O núcleo do átomo repete, no plano gama, o esquema universal do eu sou, mas modificando, de caso para caso, o sistema único, fato de que depende a diversidade estrutural dos diversos átomos. E todo o sistema material, do atômico ao planetário, deste ao galáctico, é gerado como campo centrogiratório, repetindo, assim, o esquema da gênese do universo, que se pode conceber como máximo centro giratório, por quanto tem por centro, Deus. Se, para o universo, no seu aspecto espiritual, Deus é o sol do sistema, que tudo gerou tudo irradia, como o sol em nosso sistema planetário, assim na formação da matéria, a esfera central do espaço centro giratório, forma o núcleo central, que gera e rege todo o sistema. Eis, pois, de como alfa, por sua exteriorização cinética, pondo-se em ação, pode gerar beta, ou seja, o espaço fluido dinâmico, contendem-se os elementos para determinar em seus seios vórtices de que nasceu a matéria, a grande síntese, capítulo I, gênese dos movimentos vorticosos. Este o sentido em que se pode dizer,
Do nada nasceu o nosso universo este, embora existisse o todo, como substância em Deus, não existia na forma de matéria, porque a substância estava no estado de pura ideia, inquietação, não cinético, não fenômeno, não forma, não ser, como nós o concebemos de nosso relativo feito de matéria. Para o homem, o que não é perceptível sob a forma de qualquer sensação ou registro, não existe. A criação do plano físico, a partir do nada, ocorreu quando a ideia, dinamizando-se, gerou centro-movimentos de potência variada, ou seja vórtices ou condensações físicas de várias densidades, segundo a grandeza dos impulsos transmitidos. Eis do que consiste o processo criador. As suas três fases são conexas por filiação, são três momentos de um mesmo fenômeno, três aspectos de um único princípio, indissolúveis, sem sentidos isolados, três modos de ser do todo uno, que não se podem cindir sem destruir todo o ser, como no homem não se pode separar o pensamento idealizador da atividade operante e da obra executada. Cada momento está no outro e é o outro. Os três momentos são iguais e distintos. Cada um é o todo e o todo está em cada um. Um descende do outro por gênese, como o filho do pai. Somos assim chegados, talvez, à solução do problema máximo do conhecimento, isto é, a compreensão do mistério da Trindade. Buscaremos confirmação desta visão nas palavras de São João, com as quais ele, no início do seu Evangelho, revela ter alcançado a mesma solução. Ignoramos se tudo isto corresponde às concepções teológicas e filosóficas aceitas. É certo, porém, que a mente não pode deixar de satisfazer-se com o conteúdo lógico de todo o procedimento, como também com a concordância destas concepções com os mais recentes rumos da ciência. Também não pode deixar de persuadir-se pelo evidente paralelismo entre elas e o exemplo de nossa atividade criadora humana, que nos diz respeito de tão próximo e, por isso, tão compreensível a nós. Quem houver compreendido a estrutura unitária e hierarquicamente escalonada do universo, achará lógicos estes paralelismos. Tudo isto constitui uma confirmação e convence, mesmo porque sacia o desejo instintivo de unificação. De fato, por instinto, o homem sente uma misteriosa potência nas grandes concepções unitárias, porque elas nos dão o senso de Deus uno, elevando-nos a Ele. Poder-se objetar que a presunção e profanação buscar levantar os véus do mistério. Mas o mistério é treva, e o homem é feito para a luz e para a compreensão. Deus nos concedeu inteligência para que a usemos, para que nos avizinhemos dele e não para ignorá-lo. A ignorância é devida à obnubilação na escuridão. O ser decaído é feito para evolver, emergindo de novo no conhecimento. O progresso é a lei e o homem não pode permanecer em eterna ignorância, mesmo das coisas transcendentais, das quais depende a sua vida e a sua conduta. Disse também que investigar deve significar orgulho. Pode-se indagar com humildade e pode-se compreender com respeito, até mesmo ganhando em veneração, não com espírito de revolta, mas para alcançar, ao contrário, uma evidência mais patente e uma obediência consciente. É neste estado de alma que contemplamos estas visões, o que por si mesmo expressa uma respeitosa recepção conceptual, que é justamente o oposto de uma vaidosa e egocêntrica indagação racional. A que a alma não desafia os mistérios de Deus, mas, diante deles, ajoelha-se, ora em agradecimento pelo dom da compreensão concedido. Na grande curva histórica da atualidade o involuído está para tornar-se evoluído. Ele deve entrar no conhecimento da lei, que é o código do reino de Deus, conhecê-lo por completo, porque daqui por diante impõe-se dar-lhe cumprimento, pois que também na terra ela deve executar-se. E por este motivo que ela se tornou compreensível. Todos os seres racionais devem cumpri-la por necessidade. A fase do terror está superada. A obediência à lei não se pode mais conseguir com tais meios apropriados apenas ao involuído e irracional.
Aquele que desperta no espírito, como um eminente novo tipo biológico humano, só sabe obedecer por compreensão e convicção. Ao involuído não era possível desvendar o mistério, não só porque ele seria incapaz de compreendê-lo, mas também porque está pronto a fazer mau uso de tudo. Mas o evoluído, quanto mais souber, tanto mais se sentirá pequeno e humilde no grande universo, comparado ao infinito poder de Deus. Quanto mais se progride conscientemente na lei, tanto mais se é tomado de sacro temor. À medida que avançamos no conhecimento, menos nos sentiremos sábios, menos acreditaremos possuir a verdade, menos nos apresentaremos diante de Deus com o orgulho do fariseu, que crê poder julgar a si mesmo e a lei. Não. A verdade não uma acomoda paralisação em posições estabilizadas, mas é o próprio, exaustivo e incessante caminhar ascensional para Deus. 13. In principio erat verbum. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito, foi feito sem ele. João 1:1-3. Procuremos agora responder à pergunta proposta no início do capítulo precedente. Que significa verbo? Somente agora, após as preliminares desenvolvidas neste capítulo, nos é possível começar a compreender. Vejamos se as palavras de João realmente confirmam a visão precedente, se esta que vimos é a chave para explicar o misterioso sentido daquelas expressões. Isto nos dirá se o pensamento de João, no seu Evangelho, coincide com a nossa própria orientação. A verdade é que, como logo veremos, se partirmos desta nossa concepção, a obscuridade daquela incompreensível linguagem subitamente se ilumina e adquire um significado evidente. E, então, se ambas as visões se sobrepõem e coincidem, clareando-se e confirmando-se reciprocamente, segundo as linhas de um mesmo sistema, aí está a prova de que elas se originam de uma mesma fonte de pensamento, de modo que ou se aceitam as duas ou se rejeitam ambas. E se a concepção de João exprime a realidade, então a nossa visão deverá concordemente correspondê-la, a menos que se queira negar a revelação do Evangelho. Vimos que, para o homem, o verbo significa conceito que se torna ação, isto é, significa a ideia abstrata, o esquema feito de puro pensamento que se dinamiza e assim se transforma em ato, dirigido no sentido da forma pela qual ele se manifesta e que o exprime na realidade sensível e concreta. Qualquer coisa feita pelo homem existe, em um primeiro momento, em estado de esquema abstrato, que é dela o modelo ideal, a concepção que antecede a gênese, a ideia-mãe. Tudo já existe em germe no pensamento do homem que cria, sem ter nascido ainda. Num segundo momento ela começa a surgir, tomando forma através do processo construtivo da sua gênese, em razão de um estado cinético, assumido pelo eu pensante, que passou a ação. Quando, com esse processo construtivo e estado cinético, se mescla inteiramente a ideia-mãe, o modelo ideal adquire sua completa expressão na forma, que é o terceiro momento, o qual contém os dois primeiros, como está neles contido. Também vimos que este é o mesmo esquema que encontramos no máximo caso limite de Deus, que cria o universo. O verbo, pois, de que fala João, é o segundo momento do processo criador, o da gênese, em que o conceito se torna ação, em que o esquema abstrato formulado na mente de Deus, dinamiza-se e se transforma em ato. Que João se refere à gênese está provado pela primeira frase, em princípio, logo repetida. Ela vale, assim, como ponto de referência, como exige o ingresso no relativo, onde tudo existe de tal forma, com relação a outros pontos, e não é concebível senão daquela maneira. Então, com efeito, se entra no tempo, coisas todas estas existentes no primeiro momento da concepção abstrata, precedente ao da gênese, momento situado no absoluto e na eternidade. E João logo a seguir particulariza,
Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nil quod factum est. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito, foi feito sem ele. João 1:1-3. Este factum, repetido 3 vezes, nos projeta de imediato na obra completa que, sem um primeiro momento estava apenas no estado de conceito na dimensão consciência, e, em um segundo momento, no estado cinético de atividade construtora, na dimensão tempo, atinge agora o terceiro momento do processo em que ela se opera, assumindo a forma concreta na dimensão espaço, com a gênese da matéria. Eis o que significa factum. João sabe que está falando o homem. Preocupa-se, pois, principalmente com o universo em que ele vive e que, por isso, mais lhe diz respeito. Para tornar-se compreensível, estabelece logo na sua oração este ponto de referência. E porque deseja permanecer compreendido, João diz em seguida, em princípio e factum. Mal, porém, sob as causas, eis que é constrangido a referir-se ao conceito que as expressões aludidas implicam e somente do qual elas podem derivar, o verbo. Este representa o segundo momento, o da ação criadora, a que se deve a gênese de que se fala aqui. Ele, como autor desta criação, é o sujeito natural da oração. Temos, portanto, aqui 3 conceitos logicamente conexos: verbo 1, princípio 1, factum, verbo, princípio, fato. Por isto, aqui os encontramos reunidos na lógica de uma mesma oração. João, entretanto, não pode deixar de fazer algumas rápidas referências a origens mais remotas, enquadrando o ato criador do verbo no esquema máximo, que abrange os 3 momentos mencionados. Assim, enquanto nos diz que no início de nosso universo, para nós o início do ser, existia o verbo, ação criadora, e tudo era feito por ele, diz-nos também que o verbo estava junto de Deus. Et verbum erat apud eum. Et Deus erat verbum hoc erat in principio apud eum, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eis os 3 momentos. 1. A formação conceptual do modelo, a ideia. 2. O processo construtivo da gênese, a ação. 3. A expressão da ideia na obra executada, a criação. O verbo representa o segundo momento, o da ação e da gênese. O terceiro momento é dado pela criação, esta que vemos, omnia per ipsum facta sunt, tudo foi feito por ele. As palavras de São João mencionadas acima referem-se ao primeiro momento e não podem ser compreensíveis senão neste sentido. E João explica, efetivamente, que como o terceiro momento deriva do segundo, assim também o segundo deriva do primeiro. É claro que a criação deriva do verbo, a ação, mas o verbo, ação, deriva da ideia, mãe da ação. O verbo estava de fato junto de Deus, isto é, a ação estava junto da ideia, o processo construtivo da gênese estava ainda latente, no estado de formulação conceptual do modelo. E a ideia era a ação, porque já continha em si, em germe. E no princípio, quando a ideia se moveu em ato, tudo isto estava junto da ideia, que continha em seus 3 momentos em germe, como cotidianamente sucede em nossa atividade humana. Se, pois, no princípio de nossa criação, existia o verbo, a ação, antes do princípio existia Deus, a ideia, junto do qual estava o verbo, a ação. E a ideia era a ação. As expressões de João são assim, claramente compreensíveis. Aqui ele, em poucas linhas, planta magistralmente o problema a Deus, universo. Em outros termos, estabelece o conceito base, seu ponto de partida, o da Trindade do Uno, nos seus 3 momentos constitutivos. Nestas primeiras linhas de João temos, efetivamente, 3 conceitos: 1. Deus. 2. Verbo. 3. O todo feito por seu intermédio. Estas 3 unidades estão assim conexas: o verbo, que estava junto de Deus, fez o todo.
Há aqui um conceito de derivação, de descendência, de filiação no seio do Uno, que se transmuda nestes seus três momentos. Ele permanece, assim, invariavelmente uno, ainda que vindo a existir em três aspectos diferentes, que são sempre seus, em que ele continua idêntico a si mesmo. Exposto desta maneira e assim apresentado à forma mental humana comum, certamente o princípio do uno, trino se torna incompreensível e não pode deixar de ser considerado um mistério. Mas, se substituirmos aos três conceitos acima expostos o seu valor equivalente, de acordo com a nossa forma mental racional, então tudo se torna evidente. Substituindo a palavra Deus pela de concepção, de ideia, a palavra verbo, dinamismo, ação, a palavra todo, por expressão, obra executada, o criado então o processo da íntima distinção do uno, Deus, nos três momentos a que se deve a criação, é compreensível. Isto tanto mais, quanto o processo se repete diariamente no homem que age e cria, e, assim, tudo quanto existe encontra cabal explicação na sua gênese. Deus permanece sempre Deus, em cada um dos seus momentos. É Deus, no seu primeiro momento de concepção abstrata, como ideia. É Deus em seu segundo momento de ação, a gênese, como verbo. É Deus no seu terceiro momento de obra realizada, como todo criado. Eis como encontramos em João a confirmação da verdade do princípio fundamental de a grande síntese, o da trindade da substância. O mistério é, assim, explicado, da mesma forma que a gênese de nosso universo, reportada até as suas primeiras origens. Isto de acordo com a lógica de nossa mente e consoante os princípios desenvolvidos em nosso modo de agir, assim como com as conclusões da ciência. Além da confirmação de João, que representa a revelação, o sistema se apresenta racionalmente completo e persuasivo. Não remanescem resíduos e a criação física não é excluída, isolada, fora do sistema, o que significaria desequilíbrio, desarmonia inadmissível. A criação situa-se no sistema como seu último momento, da mesma forma que o corpo, no sistema do ser humano, também ele composto, uno e trino, a imagem de Deus, é formado dos mesmos três momentos: 1. Alma, ideia; 2. Vida, a energia criadora; 3. Corpo físico, a última expressão concreta, o momento final do processo derivado dos dois primeiros. Em todo o caminho percorrido até aqui, a compreensão da estrutura do universo, tão orgânica e harmônica, claramente nos indica que o princípio de analogia não é arbitrário, pelo contrário, o seu concurso é probatório. Só assim se compreende como as religiões estão com a verdade, quando dizem que o universo foi criado do nada. E quando a ciência afirma que nada se cria e nada se destrói, também ela diz uma verdade. As religiões viram o processo antropomorficamente, referindo-se ao segundo momento, a ação criadora do Verbo, pela qual o universo físico tem o princípio como tal, porque como tal, ele antes era o nada. A ciência, ao contrário, teve que ouvir a voz da realidade, como lhe indicava a experiência, e essa voz lhe fala na indestrutibilidade da substância. A ciência, que não é intérprete antropomórfica da revelação divina, mas aderente aos fatos, em que está impresso o pensamento de Deus, teve de enxergar mais a fundo. Desta diversidade de pontos de vista, derivam as dissensões. E quanto mais a ciência progride, cada vez mais desantropomorfizando-se, tanto mais profundamente deverá encontrar-se com este divino pensamento. Ele é o Deus imanente, que é a alma das coisas e representa a sobrevivência do primeiro momento até o terceiro, isto é, a sobrevivência da ideia na obra completa, no criado, sua derivação. Retirar de todas as coisas este seu íntimo pensamento animador, o Deus imanente traço, e elas cessarão de existir. Pode-se agora compreender como a imanência de Deus no criado é uma necessidade lógica de todo o sistema, dada sua estrutura trino-unitária,
isto é, não passa da permanência do primeiro momento, a ideia, até no terceiro momento, a forma. Não pode ser de outra maneira, uma vez que se trata de um único processo do qual a subdivisão em três aspectos não fragmenta, de modo nenhum, a unidade do sistema, e no qual a substância, embora mude de modo de ser, não deixa de ser sempre a mesma substância. E, por isso, a ciência teve de comprovar, também em nosso mundo físico, a indestrutibilidade da substância, o que é uma característica do eterno e do absoluto. Até este ponto nos trouxe inexoravelmente a lógica e não pudemos desmenti-la, a menos que queiramos renunciar a resolver o problema e a compreender o mistério. Assim tudo está claro. De outra forma tudo se confunde nas trevas. Agora é fácil ver que estes conceitos até aqui expostos são os que se ocultam sob as três palavras: 1. Espírito, 2. Pai, 3. Filho, usados nas religiões. O Espírito representa o primeiro momento da Trindade do Uno, o puro pensamento, a ideia não ainda em ação. Dele deriva o segundo momento, quando a ideia, dinamizando-se, encaminha-se para a atuação. Eis o Verbo gerador, o Pai, de que nasceram todas as coisas. Do Pai deriva o terceiro momento, a obra completada, a forma concreta em que a ideia-mãe encontra a sua final expressão, o Filho. Cada momento está no todo e o todo está em cada um. Eis as três pessoas iguais e distintas componentes do Uno e cada qual sendo também o Uno. Mas prossigamos na leitura do Evangelho de João, para nele encontrar novas confirmações. Para facilitar a sua compreensão, traduzimos-lo agora, repetindo as palavras já transcritas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele no princípio estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. João 1, 1-5. Deus, como Verbo, é, portanto, o princípio da vida, aquilo que a medicina procura, em vão, retalhando os corpos e que acredita ser efeito, quando é sua causa. Mas o princípio da vida é o Espírito, origem do ser, de cuja natureza a alma humana, que é uma centelha sua, conservou as características, pensar e conceber. Do Espírito derivou o Verbo, isto é, o dinamismo vital, e irrefreável potência criadora das formas. Encontramo-nos ainda no início da criação, tudo foi feito por meio dele, nele estava a vida. Mas eis que apenas determinado no seio de Deus este impulso dinâmico, como segundo momento do seu ser, João fala em seguida de luz e de trevas. Por quê? Aqui está o ser mal saído do regaço da concepção materna. Ele começa a viver, isto é, a existir como individualidade autônoma. E este viver expressa o seu ser e a sua luz, visto que, com a Gênese, o espírito que se tornara distinto no seio de Deus, cada um distinguindo-se dos seus espíritos irmãos, qual eu sou isto é, como indivíduo em si, adquiriu uma consciência própria. Eis que, apenas isto ocorreu, ao lado desta luz, que mal se acendera, surge a sombra, o oposto, o negativo, que se contrapõe ao positivo. A luz resplende e as trevas não a compreenderam. Nasce no sistema o antissistema, a cisão, a queda dos anjos já descrita, o dualismo que dará de si o cunho fundamental a esta vida que nasceu. Mal o Verbo entra em ação, o sistema se fraciona no dualismo, luz, treva, bem, mal, verdade, erro etc., e surge o nosso universo corrompido. Eis aqui enquadrada em visão ainda mais vasta, expressa pelas palavras de João, as precedentes visões da revolta e do desmoronamento. As trevas são os espíritos rebeldes que não compreenderam a luz. A palavra compreender nos transporta, sem mais delongas, ao primeiro momento, ao do puro pensamento, o do espírito, em que os seres eram puras centelhas de Deus no seu primeiro aspecto, a ideia.
Neste primeiro momento, antecedente do segundo, o do verbo, ocorreu a inversão da compreensão em incompreensão. E, então, podemos agora alcançar o mais íntimo significado do capítulo XVI, Deus e Universo, segunda parte, do volume Problemas do Futuro, em que a presente e mais profunda intuição se encontra apenas em forma embrionária. Ali recordamos que a Eucaristia, instituída com o partir do pão na última ceia, representa a Gênese. Esta distinção dá-nos em três momentos, pela qual o Espírito, a ideia, desce à ação e esta, a forma, pode coligar-se à divisão do pão, pela qual Cristo, o Verbo, feito forma, o Pai no aspecto de Filho, dá-se em sacrifício. E pode representar também o mais amplo sacrifício da divindade que, seguindo na queda os espíritos rebeldes, fica entre eles, entrelaça-se ao seu trabalho de redenção, amparando-os e se lhes unindo, deixa-se desmoronar na forma, imanência, para reconstituir-se, voltando a evoluir, isto é, reconstruindo-se em unidade através deles. A paixão de Cristo não seria, então, mais do que um momento dessa paixão muito maior. Mas esclareçamos ainda melhor. Vimos acima que, sem a imanência de Deus em tudo que existe, nada poderia existir. E mais adiante, no capítulo 15, A Procura de Deus, chegaremos à confirmação e conclusão de que, na profundeza do próprio eu, o ser possui o divino. Ora, a presença de Deus no seu aspecto imanente, como a alma das coisas, representa a sobrevivência do primeiro momento, da ideia, até o terceiro momento, o da forma. Sem a ideia que define, sem a energia que constrói, não pode haver forma. A existência não pode ser dada e não se pode manter senão por esta íntima e última substância, por este eu sou menor, centelha do grande eu sou, ou seja, emanação de Deus. Ora, esta necessária imanência de Deus, esta permanência da sua presença em tudo o que existe, e sem a qual nada pode ser, prova que Deus desceu com a criatura e na criatura, acompanhando-a em sua queda. Ainda que se conservando invulnerável e intacto em seu aspecto transcendente, Deus desmoronou na imanência com o ser caído, com o qual se fundiu e que representa quase que um seu aspecto de desfazimento, devido ao desfazimento da criatura, emanação sua, pois, não obstante tudo, ele continua a existir nela. Tal é a íntima afinidade entre quem gerou e quem foi gerado, que o desmoronamento pela revolta não podia romper esta ligação substancial. O anjo rebelde é sempre filho e não ficou nem órfão, nem relegado ao abandono. Os vínculos entre filho e pai se ofuscaram, velaram, mas não foram destruídos. Não podia ser permitido a revolta, pelo arbítrio da criatura, alterar o princípio fundamental do sistema, o amor. E o amor quis que Deus seguisse a criatura na sua queda para ajudá-la a ressurgir dela. Só assim é possível compreender por que Cristo tem encarnado na terra, e por que a sua paixão para redimir-nos. Ele, Espírito puro que não conheceu o pecado, Filho de Deus, como nós, mas não rebelde, emanação de Deus, como todo espírito, quis seguir a criatura em sua queda, para redimi-la e permitir-lhe subir a Deus. E ele, o Cristo, quis dividir o pão para sintetizar neste ato o seu sacrifício de ser perfeito, que segue a criatura caída na imperfeição, no caso particular de nosso planeta e humanidade. Mas quis dividir o pão para dar-nos em síntese a chave de um mistério ainda maior, para indicar-nos um sacrifício mais amplo, do qual o seu era apenas um momento, um sacrifício cósmico de toda a divindade, que divide a sua unidade nos seus três momentos, que do trono da sua transcendência, da perfeição no absoluto, precipita-se na imanência, no transformismo do relativo, v. Início do capítulo visa os síntese, do seu aspecto de puro espírito até a forma, porque só esta sua imanência pode operar a redenção pela evolução. Santa, bendita imanência por tantos negada, fruto de infinito amor, sacrifício cósmico,
ao qual a criatura deve a salvação. Tudo nos indica, juntamente com esse ato de dividir o pão pouco antes do sacrifício, uma paixão em que, mais do que Cristo na terra pela humanidade, é Deus que se crava numa cruz cósmica para redimir o universo desmoronado. O universo inteiro é a imensa cruz na qual está pregado o Pai G. Papini, Cartas do Papa Celestino VI. Esta ideia do desmoronamento, em que a criatura arrasta consigo na queda divina a centelha que a anima, pode parecer que logicamente não seja conciliável com a ideia da criação operada por Deus. Impõe-se compreender, porém, que tal desmoronamento, confirmado por tantos fatos, implica, ao contrário, justamente a ideia de criação operada por Deus no sentido de que não foi um abandono em si mesmo, mas guiado e dirigido sempre por Deus com a sua imanência. Nela subsiste a obra de Deus, salvadora por amor. Deus permitiu o desmoronamento de acordo com uma lei, que é a sua imanência, a sua presença salvadora. É este fato que faculta ao ser decaído reascender do caos à ordem, reconstruindo o edifício desmoronado. Sem esta imanência de Deus no criado, o caos continuaria sempre caos, ignorando o princípio da evolução representado pela presença de Deus nele, ignorando o princípio da redenção no sacrifício, como nos foi ensinado por Cristo. Fato maravilhoso é saber que, no fundo desse caos, está latente o princípio de ordem com a presença da lei de Deus, sem a qual ninguém atingiria a salvação. O desmoronamento não ocorreu ao acaso, nem a criatura ficou só. Deus guiou o desmoronamento com infinita sabedoria, permanecendo junto à criatura para reerguê-la até ele. E tudo isto é a obra de Deus, é a maior maravilha da sua criação. 14. A essência do Cristo. Eis-nos, neste longo caminho, chegados a esta grande figura central na história do mundo. Sinto que nestas páginas a visão se avizinha da concepção da essência do Cristo em uma primeira aproximação, prelúdio de uma compreensão mais profunda, que amadurecerá no último volume, com o qual será coroada toda a obra. Os escritores comuns das muitas vidas de Cristo, que se fixam nos fatos da sua existência física, sem ocupar-se do drama cósmico que está por detrás dela e do qual esta não passa de uma ligeira imersão em nosso sensível, não podem imaginar que falar de Cristo somente como documentação histórica ou obra literária ou filosófica, e permanecer na superfície de abismos oceânicos. Para conseguir compreender um pouco da significação íntima da figura e das vicissitudes terrenas do Cristo, foi-nos aqui imprescindível observar antes a estrutura do universo através de muitos volumes, percorrer em síntese o conhecimento humano e resolver os maiores problemas do ser. Foi, assim, necessário o esforço de uma vida inteira e o auxílio de estados especiais de intuição. E nos encontramos ainda no limiar e temos de percorrer ainda outros volumes antes de nos ser permitido entrar no templo. E já há uma trepida consternada ante a potência titânica do argumento e se abate no temor de ser por ele esmagada. Há visões supremas capazes de fulminar o ser, e, contudo, impõe-se aceitá-las na hora que Deus quiser. Eis, pois, que o nosso processo lógico nos conduziu até Cristo. Também João aí chegou. Ouçamos as suas confirmações. Do absoluto descemos até o plano humano. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que por meio dele todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Havia luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio à sua casa e os seus não o acolheram. Mas a quantos o receberam, ele deu o poder de tornarem filhos de Deus, deu àqueles que acreditavam no seu que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas somente de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu Deus. É o mesmo unigênito, que está no seio do Pai, quem o revelou. João 1,